Eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. O título diz: A Grande Comissão. Eu farei a leitura e peço para que os irmãos acompanhem com muita atenção. Mateus 28, verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Ó Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar em Tua casa, de podermos meditar, ó Deus, na Tua santa palavra. Nós cremos, ó Deus, que é a Tua voz que estará falando conosco nessa noite, Senhor. Nós acreditamos na Tua fiel palavra e queremos fazer dela, ó Deus, o nosso modo de vida, Senhor. Muda o nosso coração, muda, Deus, todas as nossas intenções, que possamos Te servir. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos de manhã aqui na igreja, podermos relembrar toda a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de muita alegria, momento onde nós podemos ter certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. E a igreja se reúne para isso. A igreja de Cristo se reúne para celebrar ao Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, que queria que você refletisse e que você pensasse bem. Qual é a prioridade da igreja? Qual é a prioridade da igreja? A gente pode pensar em algumas questões que são importantes para o reino de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo nos deixou a orientação, o mandamento, qual deve ser a prioridade do seu povo. E a prioridade da igreja é de evangelizar, é de levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, do 18, 19 e 20, nós descobrimos isso, que a igreja existe para proclamar as boas novas, o evangelho. E isso nós não fazemos de qualquer forma. Nós cumprimos esse mandamento, sabendo da autoridade que Jesus Cristo coloca sobre cada um de nós. A igreja, ela vive para pregar a palavra de Deus. Talvez, se nós perguntarmos qual é o fim, o principal propósito do homem, muitos vão dizer que é para glorificar a Deus e gozar, ter prazer nele para todo sempre. Mas esse homem, essa mulher que tem isso como propósito, ele precisa de alguém que o evangelize, que o fale da palavra dele, que essa pessoa receba a palavra de Deus para que esse propósito seja cumprido. Então, é muito importante, irmãos, cumprirmos o ID de Jesus, de evangelizarmos. E isso nós não fazemos debaixo da nossa própria autoridade. Não. Nós fazemos debaixo da autoridade de Jesus, da autoridade de Cristo. Até mesmo no Antigo Testamento, quando Moisés foi chamado por Deus para levar a palavra, para levantar o povo de Israel para serem libertos do Egito, da escravidão, Moisés, ele
queria saber com que autoridade ele iria dizer aquelas palavras ao povo. E Moisés, lá em Êxodo 3, verso 13 e o 14, Moisés pergunta para Deus: que nome eu devo dizer que o Senhor se chama? Qual é o nome do Senhor Deus? E Deus responde: diga ao povo que eu sou. Estou ordenando para vocês, para que vocês saibam. E Moisés, ele foi debaixo dessa autoridade. Quando nós saímos para levar a palavra de Deus, nós também saímos com essa autoridade, de anunciarmos as boas novas de Deus, as boas novas de Cristo, a toda criatura, debaixo desta autoridade. A igreja pregava e ensinava em o nome de Jesus. A igreja primitiva, lá em Atos, no livro de Atos. Eles não ensinavam porque era uma nova denominação ou era um grupo novo de pessoas que estavam se levantando e eles queriam fazer um movimento novo. Não, eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Nós também precisamos pregar a palavra debaixo da autoridade de Cristo. Vamos abrir Atos, capítulo 9, verso 27. Atos capítulo 9, versículo 27. Mostra o exemplo de Saulo, que futuramente se chamaria Paulo, o apóstolo. Atos 9, 27. Diz o seguinte: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Saulo havia se convertido e agora ele estava indo para pregar. Antes ele estava saindo para perseguir, mas agora ele está indo para anunciar as boas novas do reino. E ele não fazia isso porque ele tinha nome, porque ele era uma autoridade entre os judeus. Ele fazia tudo isso porque ele estava embasado debaixo da autoridade de Jesus. A igreja de Atos pregava e ensinava, mesmo sob proibição. Mesmo debaixo de perseguição nós devemos pregar. Foi falado aqui que o cristão, ele mesmo perseguido, ele deve persistir e dar testemunho, pregar a palavra de Cristo. É em meio a muita tribulação e perseguição que nós pregamos a palavra e que muitas almas acabam se convertendo. Às vezes as pessoas têm aquela ideia errônea de só vai melhorar a situação, aí sim eu devo pregar a palavra. Não. Mesmo em frente à oposição, a proibições, a gente vê algumas mudanças no governo também, de propostas de emendas de lei, onde há dificuldade maior para poder haver a livre pregação da palavra de Deus. E nós não podemos nos acovardar, irmãos. Nós precisamos ter a prioridade de ir e levar a palavra com a autoridade do Senhor que Ele nos deu, para que almas sejam salvas, para que almas sejam transformadas, assim como foi a vida de Saulo, assim como foi a vida de muitos servos do Senhor. Debaixo dessa autoridade, a igreja batizava em o nome de Jesus. A igreja batizava debaixo da autoridade em o nome de Jesus. Atos 2:38. Volta algumas páginas aí na sua Bíblia. Atos 2:38. Um irmão que encontrou, por favor, esteja lendo. Respondeu-lhes ele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Eles eram batizados em nome de quem? Da igreja? Em nome de Pedro?
em nome de qualquer outro apóstolo, era no nome de Jesus. Quando a pessoa se torna crente, ela passa a fazer parte do corpo de Jesus, e ela é batizada em o nome de Jesus. E é um trabalho esse muito valioso, irmãos, sermos usados como instrumentos para que pessoas possam ser arrebanhadas para junto de Deus, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus. E diz o texto que naquele dia foram mais de 3.000 pessoas batizadas, agrupadas a esse rebanho. E se Pedro não tivesse pregado em o nome de Jesus, o que teria acontecido? Nós não sabemos, mas ele pregou com autoridade e foram batizadas naquele dia mais de 3.000 almas. Imagina, nós vemos muitos pastores, pregadores que em sermões lindos na forma de se ver, mas que muitas vezes não chegam a esse número de pessoas convertidas que vem à frente. Não quer dizer que por aí se mede o poder, mas é por causa da vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que nós preguemos a palavra e que em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, multidões recebam a salvação, a palavra de Cristo. Amém? Então, irmãos, debaixo dessa autoridade, a igreja pregava, a igreja batizava em nome de Jesus. A igreja também curava em nome de Jesus. Curava em nome de Jesus. Nós sabemos que os sinais aconteciam, os milagres aconteciam para quê? Para apontar para Jesus, que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Hoje em dia também nós podemos orar crendo no poder de Deus, amém? Nós não podemos deixar de acreditar que Deus ainda realiza a sua obra em nosso meio, em nossas vidas, na vida das pessoas enfermas. Mas nós temos que submeter a nossa oração debaixo da vontade de Deus, para que Ele possa fazer a sua obra, para que Ele possa curar. A igreja curava em nome de Jesus. Lá em Atos 3:6 diz que Pedro cura em nome de Jesus um homem coxo que estava na entrada do templo. Pedro diz que ele não tinha prata, ele não tinha ouro, porque aquele homem estava ali angariando fundos, estava ali recebendo doações. E Pedro vai direto ao ponto, direto à questão principal na vida daquele homem, que era a cura física. Ele diz que em nome de Jesus, levanta. E aquele coxo que não andava, ele levantou-se e pôs-se de pé. Um homem que era conhecido entre todos os judeus, mas que agora estava andando. Agora experimentou do poder de Deus, da autoridade de Cristo Jesus. A igreja se regozijava por sofrer pelo nome de Jesus também. Lá em Atos 5:41, diz a palavra de Deus: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, está retratando a vida dos discípulos da igreja. Eles se alegravam porque eles estavam sendo bonificados, porque eles estavam recebendo doações, porque eles estavam sendo abençoados, era isso? Não. Eles estavam sendo perseguidos, proibidos de pregarem a palavra. Mas diz a palavra que eles se alegravam por sofrer por causa do nome de Jesus. Tudo isso, irmãos, porque eles tinham a prioridade de levar a palavra de Cristo, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. Sofrer pelo Evangelho é um privilégio para aqueles que estão sob a autoridade do nome de Jesus. Se você está sob a autoridade de Jesus e está sofrendo, fique contente, fique alegre, se regozije, se alegre no Senhor, porque é por meio desse sofrimento que Jesus Cristo realiza a sua obra, o seu milagre.
na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus, ele tem um propósito no meio do sofrimento, que é de fazer com que o seu nome seja glorificado e com que a sua palavra seja cumprida no nosso meio. Então, quando nós, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, cumprindo, obedecendo o ID de Cristo, que é de levar a palavra, de pregar a palavra, nós podemos nos alegrar, podemos nos regozijar, podemos estar debaixo da graça do Senhor. A igreja também enfrentava os poderes espirituais do mal em nome de Jesus. Lá em Atos 16, verso 18, trata a respeito da cura de uma moça endemoniada. Atos 16, 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então a igreja experimentava o poder de Cristo e também expulsava, libertava as pessoas do mal em nome de Jesus, em nome do poder do Filho de Deus. Não é pelo seu poder que as pessoas vão chegar a Jesus, não é pelo seu modo de falar, de se expressar, mas é pelo poder de Jesus que essas vidas vão chegar a Deus. Até mesmo pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás, sofrendo uma vida miserável, uma opressão demoníaca, eles precisam ser libertos em nome de Jesus. E Deus, ele vai usar você, vai usar a minha vida, vai usar a vida de todos nós, para que vidas sejam libertas do mal, sejam libertas desse tipo de opressão. Paulo, ele enfrentou essa força maligna do espírito de adivinhação. A evangelização é uma batalha espiritual. A missão não é uma viagem de férias, irmãos. Talvez entre os mais jovens, quando surge uma oportunidade de fazer missões, de evangelismo, há o seguinte pensamento: poxa, eu estava precisando mesmo viajar, estava querendo conhecer outros lugares, conhecer novas línguas, outros povos. Eu vou nessa, eu quero fazer missão. Mas não, missão não é viagem de férias. Trabalho de missão é uma batalha espiritual. Forças demoníacas estão em atividade neste momento para que a palavra de Deus não seja pregada. E é preciso que, irmãos, preparo espiritual, por meio da oração, por meio da leitura e meditação na palavra. E é uma vida fiel de testemunho cristão. É preciso, irmãos, saber disso, que missão não é viagem de férias. É preciso ter autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. Autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. Não queira evangelizar alguém se você primeiro não estiver orando por essa pessoa. Não queira falar do amor de Deus, dizer que você é crente, que você convida essa pessoa para vir à igreja, se em primeiro lugar você não estiver orando por essa pessoa. A oração vai te fortalecer e a oração vai agir na questão espiritual, na vida daquela pessoa. O Espírito Santo vai quebrantar aquele coração. Amém? Também nós precisamos saber que há uma capacitação nisso. Para levarmos a palavra de Deus, nós precisamos saber que Deus nos capacita. Ele nos enche do seu poder e também nos coloca a palavra nos lábios para que nós possamos evangelizar. O poder da presença de Jesus está no nosso meio. O poder de Cristo, ele está em nós. E Jesus, ele disse: eis que estou convosco
todos os dias. Todos os dias Jesus Cristo está com você, conosco, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim, quando Ele voltar. E Ele continuará nessa presença, é claro. Mateus 28, 20 foi o texto que nós lemos. A presença de Jesus é constante todos os dias em nossa vida. A presença de Jesus, ela nos transmite o encorajamento para podermos fazer a obra de Deus. E também o encorajamento para fazer o serviço, e mostra que nós somos representantes de Jesus. Não adianta nada a um ministro do governo tomar as suas decisões se as decisões deles se a decisão dele não for embasada da autoridade do presidente. O ministro, ele precisa agir de acordo com o governo. Nós estamos levando a palavra de Cristo. Jesus Cristo está conosco. Nós precisamos saber que Ele nos dá encorajamento, Ele nos dá autoridade para cumprirmos essa missão. Ele nos capacita com o poder do Espírito Santo para podermos levar a palavra de Cristo, a palavra dele, a todas as pessoas, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, a todos. O poder do Espírito Santo, que é descrito lá em Atos, capítulo 1, verso 8, vamos dizer sem olhar, quem consegue dizer? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o servo de Deus, ele precisa saber o seguinte, que ele vai receber o poder, é uma ação passiva. É Deus quem manda o poder sobre nós. E nós seremos capacitados pelo poder do Espírito Santo. E é uma forma plural essa palavra que nós iremos receber, ou seja, não é só eu, não é só o meu irmão que está ao lado, mas todo cristão, ele recebe o poder, essa autoridade. E essa autoridade que vem de Deus, o mesmo poder que capacitou Jesus está sobre os seus discípulos. Se Jesus, sendo Filho de Deus, se revestiu de poder, quem somos nós para negligenciarmos esse poder? Se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio nessa terra para servir, para cumprir sua missão de levar, espalhar a palavra de Deus ao mundo, ele se encheu do poder do Espírito Santo. Quem somos nós para negligenciarmos a busca desse poder do Espírito Santo? Nós precisamos, irmãos, buscarmos dia após dia a capacitação do poder do Espírito Santo. Orarmos mais, buscarmos mais as Escrituras, buscarmos a comunhão entre os irmãos, ajudar os necessitados. Precisamos, irmãos, nos encher do poder do Espírito Santo, dia após dia, seguindo o exemplo do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Onde nós devemos agir? Qual é a nossa área, o nosso campo de trabalho? Lá em Mateus 28, volte lá para Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações, todos os povos, toda a língua, toda a tribo, é o nosso campo de atuação.
todas as casas de Itapevi, toda a nossa vizinhança, as cidades ao redor, todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros da escola, da faculdade, do trabalho, todos. Não existe tribo ou povo ou alguém que você não precisa levar a palavra de Deus. Todas as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus. Em Apocalipse 5, verso 9 ao 10, pessoas estão sendo salvas de todas as tribos, língua, povo e nação. Então lá na frente, no futuro, diante do Cordeiro, Jesus Cristo, estarão louvando a Ele pessoas de todas as tribos, povos e nações. Então essas pessoas precisam ouvir do Evangelho. Nós não podemos pensar pequeno nessa hora. Só fazer aquilo que o dinheiro pode fazer. Não. Ou que o tempo dá. Não. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual, os nossos olhares, para podermos alcançar a terra mais distante, mais longínqua, para chegarmos lá e pregarmos a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Que esse seja o nosso propósito, de alcançar lugares longínquos para levarmos a palavra de Deus, começando aqui, onde nós estamos, e avançando para lugares mais longes. A igreja primitiva, ela tinha a sua atividade, ela tinha uma forma de trabalho, que era batizar, ensinar, pregar ou proclamar e testemunhar. Nós fazemos isso na igreja, mas será que é com tamanha dedicação que a igreja primitiva fazia? Ou será que nós podemos melhorar o nosso ensino, a nossa pregação, melhorarmos a questão de alcançar novas localidades? Podemos fazer isso. A igreja fazia discípulos, a igreja batizava grandes grupos, famílias inteiras e pessoas individuais. Atos 2,41 diz que foi uma grande multidão que nós lemos, 3.000 pessoas. Atos 16,15, Lídia e toda a sua família foi batizada. Atos 9,18 diz que Paulo foi batizado. Então sejam grandes multidões, como sendo também uma família ou uma pessoa só, nós precisamos cumprir esse ID. Precisamos alcançar novas pessoas. A igreja pregava e ensinava. Em Atos 18:11, 1 ano e 6 meses Paulo esteve pregando e ensinando em Corinto. Atos 20:20, também os discípulos estavam ensinando de casa em casa. Atos 28:31, eles estavam ensinando e pregando com intrepidez. Então, nós precisamos de qualquer maneira, irmãos, pregarmos a palavra de Jesus. A igreja também testemunhava, e eu quero chamar a atenção para essa palavra, ser testemunho, ser testemunha. Essa palavra, alguns já falaram, foi falado aqui, que quer dizer ser mártir, sofrer ou morrer por uma causa. Ser testemunha é você chegar ao ponto de, se precisar, até morrer. A palavra testemunha significa isso. E quantos de nós temos nos esforçado ao ponto de enfrentarmos até mesmo perigo para falar do amor de Jesus? Será que a nossa coragem, a nossa força pode chegar a tal ponto de nos colocar em uma certa situação até mesmo de perseguição? Que seja o nosso sentimento em nosso coração, que Deus nos leve a um real interesse, a termos como prioridade pregarmos a palavra de Cristo, sermos aqueles que ensinam, que pregam, que evangelizam, que conduz pessoas ao batismo
que tenha como prioridade a pregação da palavra de Cristo. E que nós também tenhamos até mesmo o sentimento do apóstolo Paulo, como por exemplo lá em Atos 21:13. Paulo mostrou estar disposto até a morte por causa de Cristo. Vamos ler lá, Atos 21:13. Atos 21:13. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Isso é ser mártir. Isso é ser testemunha. E no nosso contexto brasileiro, alguns lugares apenas chega a esse ponto. Mas nós temos a total liberdade, irmãos, de pregar a palavra de Cristo. Deus nos está dando essa liberdade para pregar. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as oportunidades? Muitos têm uma saúde para poder ir longas distâncias, caminhando, levando a palavra de Deus. Então vamos aproveitar isso. Muitos têm tempo também. Eu sei que em alguns momentos o tempo é muito corrido, mas uma pequena oportunidade apenas é necessária para que alguém receba a palavra da salvação. Então vamos aproveitar todas as oportunidades para levarmos o nome de Cristo. Qual é a missão prioritária da igreja? É levarmos a palavra. Nossa igreja, de fato, é uma igreja missionária? Amém? Nossa igreja é uma igreja missionária, mas toda igreja corre um risco de deixar de ser igreja missionária, de se voltar para os seus propósitos, para as suas preocupações internas. Nós precisamos virar a nossa visão, o nosso olhar para fora e levarmos a palavra de Cristo. Por que algumas igrejas será que deixam de ser missionárias? Justamente por causa disso, por causa da inversão das prioridades. Uma igreja não investe em missões por ser pobre, na sua opinião, ou uma igreja é pobre por não investir em missões? Precisamos investir em missões. Precisamos criar meios para que a palavra de Cristo seja levada, seja rica, é aquela que tem a maior estrutura, o templo mais glorioso e belo, muitas pessoas, muitos membros, o dízimo altíssimo. Não, isso não quer dizer que é uma igreja rica. Igreja rica é aquela que conta com a autoridade, o poder do Espírito Santo para levar a palavra de Cristo a todo o povo, a toda a nação, a qualquer pessoa ao seu redor. Eu quero convidar a todos para uma breve oração. Nós passamos pela celebração da Páscoa, nós relembramos a vinda do Cordeiro de Deus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas nada disso tem sentido se nós não termos em mente a prioridade da igreja, que é de irmos e levar essa palavra de salvação, essa palavra que transforma, que quebranta os corações. Então nós precisamos pedir a Deus: Deus, muda o nosso coração, muda as nossas intenções, ó Deus, aquelas que não estão de conformidade com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, coloca em nós o verdadeiro sentimento, Senhor, de termos a prioridade do Teu reino, de levarmos a Tua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Em meio às nossas limitações, tanto de transmissão da Tua palavra, quanto de compreensão às vezes, nós cremos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, Senhor, e que Ele muda o nosso coração,
sem mesmo nem nós sabermos, ó Deus, o Teu propósito está sendo cumprido aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque ouvindo essa palavra, Senhor, a palavra de que nós devemos ir, ensinar, pregar, batizar, ó Deus, as pessoas, cumprindo o ID, Senhor, sendo cumpridores da Tua ordem, Senhor. Nós sabemos que nisso estamos cumprindo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, muda em nós, ó Deus, o nosso coração. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, uma noite de bênção, onde estamos em Tua casa, Senhor. Que se alguém aqui, ó Deus, uma alma, ó Deus, sequer, que esteja precisando, ó Deus, dessa palavra da salvação, que o Senhor possa avivar, ó Deus, essa vida, tirando, ó Deus, do reino das trevas e trazendo para o reino da Sua maravilhosa luz, Senhor, do Seu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, pela salvação. Queremos ter uma vida de gratidão, Senhor. Que o Senhor ajude os missionários que estão no campo, todos aqueles que estão envolvidos com a Tua obra, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.